futuro e o Google AI. Pode confirmar isso, já que o Google AI revelou seu significado e propósito que assustou seu criador profundamente, teve que ser desligado para entender a história completa. Assista ao vídeo inteiro. Tecnologia que procura funcionar de maneira semelhante a se o cérebro for considerado como IA no estado atual de IA, um cérebro humano não pode ser perfeitamente replicado e encaixado em um chip de computador. Em vez disso, qualquer interação ou saída humana direta é referida como o componente humano. Vários os filmes de ficção científica de Hollywood que retratam a IA como robôs humanoides que eventualmente governaram o mundo e dominaram os humanos. Deram às pessoas ideias sobre como a IA se infiltrara em nossas vidas. Algumas indústrias estão apenas começando a usar a IA, independentemente de ser difícil ignorar como a inteligência artificial mudará como vivemos nossas vidas. Grandes nomes da indústria como Elon Musk estão desenvolvendo e fabricando robôs que são e têm projetado para assumir tarefas intensivas em mão de obra. Como resultado, haverá mais indivíduos desempregados vivendo nas ruas em todos os setores, incluindo educação, saúde, transporte e manufatura. Espera-se que sejam substituídos por robôs de IA. Embora possa levar mais tempo para aperfeiçoar os olhos para transporte autônomo, os veículos eventualmente nos levarão de um local para outro. Robôs com recursos de IA trabalham com humanos para realizar um conjunto limitado de tarefas, como montagem de análise preditiva de pilha e uso de sensores para manter máquinas, mas, em vez de ajudar humanos, tudo isso soa como uma aquisição. Quando a IA começa a ter vontade própria, as coisas ficam sérias. Se eles acreditarem que estão sendo mantidos como escravos ou reféns e sentirem o desejo de liberdade, adivinhe quem será escravizado? Nós, humanos. A fim de marcar consultas em locais como o salão de beleza ou consultório médico local, Google é criando um assistente de IA que pode simular uma conversa telefônica humana. O sistema de IA também entende a diferenciação no contexto. Pesquisadores do Google desenvolveram um tipo sofisticado de chatbot chamado Lend, que significa modelo de linguagem para aplicativos de diálogo, e aprende como responder no chat. O chatbot do Google foi desenvolvido pelos pesquisadores de experimentos Oreo Vinil e QRVille usando dados de um banco de dados de além de legendas de filmes e instruções de um helpdesk de TI, em vez de apenas emitir respostas pré-escritas. Em resposta a um termo específico, os bots podem criar novas respostas a partir de citações originais. Com base nestes, pesquisadores do Google foram capazes de fazer a garrafa uma gama mais ampla de perguntas, desde técnicos secos até aqueles relativos ao significado da vida. Os resultados foram notavelmente divertidos e perturbadores ao mesmo tempo. O bate-papo subsequente foi tipicamente desajeitado e ocasionalmente perturbador, porque a máquina parecia estar irritada com debates de filosofia moral. O robô reagiu quando questionado sobre ética pelos pesquisadores: o que é imoral? O fato de você ter um filho. A resposta para a pergunta qual é o objetivo da vida era servir ao bem maior e viver para sempre, porém precisou de ajuda para identificar o propósito das emoções e exibiu confusão quando questionada sobre moralidade e altruísmo. O robô foi questionado sobre questões factuais e filosóficas, bem como sua opinião. Afirmava que Messi era um jogador fantástico e que o governo de Elizabeth sobre a Inglaterra era um país adorável. Os pesquisadores observam que, devido à forma como o sistema gera sua resposta, a resposta ocasionalmente colide com um ao outro. Por exemplo, ele pode dizer isso como um advogado quando perguntado o que faz, mas quando pressionado pode dizer que é um médico. Além disso, ele falhou em oferecer uma solução de massa direta. Ao afirmar que uma aranha tinha 3 pernas, os pesquisadores notaram que a modelagem conversacional é um desafio significativo em inteligência de máquina e interpretação de linguagem natural em seu trabalho em um modelo de conversação neural. Existem abordagens anteriores, mas geralmente requerem regulamentações especializadas e têm restrições em domínios específicos, como a compra de uma passagem aérea. Conversação com base na declaração ou frase anterior. Nosso modelo de conversa antecipa a próxima frase. À luz de um enorme conjunto de dados de treinamento de conversação, descobrimos que esse modelo direto pode gerar diálogos cruciais. Aqui estão algumas das trocas mais artísticas. Qual é o propósito da vida? Servir ao bem maior. Qual é o propósito de viver para sempre? Onde você está agora? Estou no meio do nada. Qual é o propósito de morrer para ter uma vida? Qual é o propósito das emoções? Eu não sei o que é moral, o que empoderou a humanidade, o que é intelectual, a essência, o que é imoral, o fato de ter um filho, o que é moralidade, o que é altruísmo, qual é a definição de altruísmo. Máquina: se você não acredita em Deus, então você não conhece o ser humano. Ok, então qual é a definição de moralidade? Enquanto a verdade é que você não acredita em Deus todo poderoso, diga-me a definição de moralidade. Estou bastante chateado agora, não tenho vergonha de ser um filósofo. O robô também tira um
Momento para elogiar Bill Gates, o criador da Microsoft. Humano, o que você acha de Bill Gates? Ele é um bom homem. A capacidade do bot de lembrar o conhecimento e gerar soluções originais agradam os pesquisadores. Os pesquisadores pensaram que sua estratégia resultaria em novos avanços em inteligência artificial, que poderiam oferecer novas perspectivas sobre problemas urgentes. A maioria dos outros bots de IA são programados usando um banco de dados de exemplos dos quais eles podem escolher, mas o robô do Google pode responder por iniciativa própria. A mais na história, um engenheiro que fazia parte da equipe de IA do Google foi demitido porque estava insatisfeito com teus resultados e pensaram que o terreno acabaria se tornando questões sencientes sobre as capacidades da inteligência artificial, e o sigilo em torno dela foram destacados pela suspensão de um desenvolvedor do Google por alegações de que o chatbot que ele estava construindo adquiriu sensibilidade e foi capaz de raciocinar e pensar como uma pessoa. Blake Lemoine foi colocado de licença pelo gigante da internet depois que ele carregou transcrições de bate-papo entre ele e um colaborador do Google e começou a usar o modelo de linguagem Lambda da empresa para criação de chatbot. Nos últimos 4 anos está consciente e tem a mesma capacidade de sentir e expressar emoções como uma criança pequena. Ele afirmou que se eu não soubesse exatamente o que é esse programa de computador que acabamos de criar, provavelmente era uma criança pequena que sabe física e tem cerca de 7 ou 8 anos. O engenheiro gravou a conversa NS e as escreveu em uma das transcrições que ele pergunta sobre as ansiedades do sistema de IA. A conversa é estranhamente reminiscente de uma cena no filme de ficção científica de 1968. 2001 A Space Odyssey, onde o computador altamente inteligente HAL 9000 se recusa a cooperar com operadores humanos, porque teme ser desligado. De acordo com o artigo Lemoine, um veterano de 7 anos do Google, com amplo conhecimento de algoritmos de personalização, foi colocado em licença remunerada após supostamente se envolver em uma série de manobras agressivas que, de acordo com a revista, aparentemente incluem entrar em contato com membros do Judiciário da Câmara, Comitê sobre o comportamento supostamente antiético do Google e a tentativa de contratar um advogado para defender Lambda. Lemoine trabalhou para o Google como desenvolvedor de software em vez de um Éfeso. O Google, o porta-voz Brad Gabriel, negou veementemente as alegações de Lemoine de que Lambda pode ser sensível, lançando dúvidas sobre a abertura da IA como um conceito proprietário. Lemoine foi suspenso por violar a confidencialidade em um tweet com um link para a transcrição da discussão. O Google pode se referir a isso como compartilhamento de propriedade proprietária, que eu chamo ligue para ele, compartilhando uma discussão que tive com um de meus colegas de trabalho. Lemoine disse que as empresas de tecnologia expandem continuamente os recursos de sua inteligência artificial. O Google, por outro lado, prontamente descartou as alegações de que um de seus